Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo aqui com vocês. Esse vídeo eu vou falar com vocês sobre prendedor de tecidos, tá? Vocês desculpem aí a sombra no vídeo, mas a questão é que eu tô de férias e essa pergunta aqui é meio de urgência para alguns amigos que ainda estão fazendo verão aí. Bom, eu tô com um amigo que tá tendo problema com a questão de prender o tecido. Podia falar alguma coisa que eu já tô louco aqui. Às vezes eu começo a cortar e aí o tecido começa a sair fora e eu perco a minha paciência. Bom, não adianta perder a paciência. Trabalhar com costura é uma coisa que às vezes a gente tem que adaptar algumas coisas, né? Ele trabalha com aquela questão da talhadeira de disco, e a talhadeira de disco, ela trabalha de forma que ela vai batendo no tecido e ela vai tirando ele de posição, tá ok? Já a talhadeira de faca, a gente já faz um corte como esse que vocês estão vendo aqui, né? Esse corte que foi feito daqui para cá, todo de uma só vez. Já no caso da talhadeira de disco, não dá para cortar uma quantidade assim, né? Bom, quando a gente faz esse tipo de corte aqui, a gente conta com um pouquinho mais de recurso, que é uma mesa maior, umas condições diferentes, né? Já conta com uma talhadeira diferente, meios de prender o tecido de forma diferente, a gente já tem alguns cuidados diferentes do que um iniciante, mas isso não dá, isso dá para se adaptar, né? A primeira pergunta dele é sobre um prendedor de tecido que fosse uma coisa mais profissional, né? E que eu pudesse falar sobre o assunto. Esse aqui é um prendedor utilizado em talhação, tá, amigo? Então, esse é um prendedor de tecido profissional, né? Muito utilizado em talhação. E ele consegue pegar uma grande quantidade de tecido. Peraí, deixa eu arredar esse corte aqui para cá. E trabalhar, né, prendendo uma grande quantidade de tecido de uma só vez. Você consegue prender bastante tecido de uma só vez. Então, quer dizer, ele é bem firme. Só que vocês vão ver aqui o seguinte, isso aqui é um moletom. E ele está exercendo uma pressão muito grande, né? Eu acredito que esse amigo meu está fazendo cortes menores do que esse, e não nesse tipo de tecido. Numa malha, esse tecido aqui, esse prendedor aqui, é muito resistente. E se for pouca quantidade, tiver com pouco descanso a malha, eu acho que ele vai ter que continuar tendo a dor de cabeça. Bom, vamos ver o que eu posso falar para ele aí, para poder ajudar ele. O importante de cortar, meu amigo, é o seguinte: a sua mesa, ela tem que te dar condições de trabalho. Então vamos supor que você tenha aí uma mesa de 4 metros de comprimento, é o mínimo necessário para se trabalhar aí com pouca coisa, tá? Geralmente as mesas de talhações têm em torno de 10 metros. Eu sei que nem todo, 11 metros, né? Tem festadeiras, né, que colocam o tecido automaticamente, a gente ou automático ou manualmente, a gente levando e infestando, né? Mas isso custa uma grana bem pesada. Então, para uma pessoa iniciante não é muito legal. Porém, não dá para se desfazer da mesa, né? A minha mesa aqui, ela tem aqui 4 metros, porém ela chega a 10 metros, tá, de comprimento. E eu consigo trabalhar normalmente com ela, e eu tenho um varal onde eu coloco as bobinas de malha, e eu consigo trabalhar com ela com corte maiores. Ela tem 1,80 m de largura por 4, porém eu tenho mais duas partes dela, né? Eu tenho mais duas partes dela que chega a 10 metros, tá? Então, se eu necessitar mesmo cortar uma quantidade maior, eu consigo cortar, tá? Então essa aqui é uma mesa que eu utilizo muito nesse tamanho, porque justamente ela cabe aqui em cima 1 quilo de biscolaica folgadamente, 1 quilo de suplex folgadamente, então me ajuda bastante. E tenho algumas coisas que me auxiliam. Aqui está uma delas, que é uma mão na roda, as réguas. Essas réguas são de ferro, você encontra em serrarias, tá? E você pode pedir para cortar para vocês no tamanho da sua mesa. Se vocês me perguntarem um tamanho que eu acho de largura que seja bom para uma mesa, eu já vou responder de cara, 1,60 m por 1,80 m, porque a malha dá em torno de 1,60 m.
Se você for trabalhar com tecidos mais largos, logicamente você vai ter que aumentar a largura da sua mesa aí. Mas a grande maioria não trabalha com isso. Então eu acho que uma mesa de 1,80 m de largura por uns 4 de comprimento dá para você calcular a grande maioria de tecidos que você vai utilizar. Com isso, você pode utilizar nela várias réguas como essa aqui que eu utilizo. Que aí eu não preciso prender o tecido, eu simplesmente pego ela, coloco aqui na ponta, coloco nos meios, e isso aqui é o meio antigo de trabalho. Isso ajuda bastante, meio cansativo, mas ajuda bastante, tá? Aí eu utilizo os prendedores, né, nas laterais eu utilizo. Então, prendedor de tecido oficial eu tenho para me utilizar com tecidos mais pesados, e eu ainda tenho algumas coisinhas que foi um achado para mim. Esse rapaz me mandou uma foto de uma coisa que ele está utilizando, que é isso aqui. É ineficiente, não presta, tá? Não vale a pena, porque você não consegue colocar isso em pé, né? Então, um que eu achei no mercado baratinho, que ajuda bastante, principalmente quem corta pouca quantidade, é esse aqui. E além desse aqui, tem um menor que é muito bom para cortar cetim, tecidos mais leves. São adaptações que eu fiz, tá? Então isso me ajuda bastante. Automaticamente eu costumo ter bastante peso na mesa. Tem coisa, então eu coloco sobre os tecidos e eles não saem do lugar. Deixo descansar e corto tranquilamente. Então tá aí a dica, tá aí a resposta. Prendedor de tecido oficial mesmo para talhação é esse aqui. Não é uma coisa muito barata e não adianta ter um só, tá? Então vale a pena ter mais de... Eu particularmente, se você tem uma mesa de 4 metros, eu aconselho que você tenha no mínimo uns 6 a 8 desse aqui, que é para prender o tecido de um lado e de outro, tá? E esses aqui vocês encontram aí com preço bem justo, bem legal. E esse prendedorzinho aqui, ele prende bastante, tá? Ele prendeu, ele não solta e ele fica como esse aqui, que ele fica na base da mesa lá, tá? Então ele ajuda bastante. Espero que tenha respondido, espero que ajude. Isso aqui é um paliativo, a gente, para poder cortar, a gente encontra aí, no caso de cortar profissionalmente mesmo e cortar para talhação, a gente encontra outros meios, né? Para prender igual a liganete, né? A gente consegue prender elas a quente, né? Encontra outros meios, mas os mais utilizados são os prendedores de tecidos de talhação, que é esse aqui, tá ok? Na liganete esse aqui não dá muito legal não, só se for muita camada mesmo e estiver bastante descansado, tá? Porque esse aqui é terrível para poder, até na hora de você lidar com ele, só de você tirar ele, só o esforço de você tirar, você já tira o tecido do local. Esses aqui não, esses aqui você tira de um canto, põe no outro e assim por diante você consegue. Esse não funciona e esse aqui para costura aí, quem trabalha em um ateliêzinho e tal, isso aqui ajuda bastante na hora de cortar. Então tá aí, o prendedor mesmo é esse aqui, tá, amigo? Um abraço para você e fui, tchau.